Bem-vindos, senhores passageiros. Vocês acabaram de receber um upgrade gratuito para expandir o conhecimento da sua agência. O tempo de voo está estimado em 8 horas. Acomodem-se em suas poltronas, afivelem os cintos e tenham todos uma ótima viagem. Olá, agentes de viagem, gestores, líderes que estão aqui acompanhando mais uma edição do Monde Upgrade 2023. É uma honra estar aqui abrindo o evento, representando toda a equipe da Monde. É uma alegria pra gente, é com muito carinho que a gente faz esse evento para vocês. E esse ano, não quero puxar a sardinha aqui, mas esse ano tá muito especial. A gente tem convidados muito, muito inteligentes e cheios de bagagem para compartilhar com vocês. Antes da gente começar, eu quero reforçar uma coisa, não poderia deixar de falar do objetivo que a gente tem com esse evento, com esses 2 dias de bate-papo. A Monde é uma empresa que se preocupa com o sucesso das agências de viagens em tudo que a gente entrega. Desde o sistema que a gente oferece, a consultoria e todas as etapas de contato que os agentes têm com a nossa equipe, os apoiadores e parceiros que a gente escolhe para estarem com a gente, tudo é pensado para que o sucesso de vocês, dos agentes de viagem, seja alcançado. Mesmo que seja ali passinho a passinho, a gente quer ajudar esse mercado que a gente ama tanto a se desenvolver. E isso é para vocês. Então, minha dica aqui é: aproveitem esses 2 dias, comentem muito, deixem suas dúvidas nos comentários. A gente quer trocar experiências, bater uma bola aí com os convidados. Aproveitem, beleza? Então, quero passar aqui a bola para o meu colega de equipe, o Rodolfo, para a gente começar. Bora lá? Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo que está aqui vendo a gente mais um ano de Monde Upgrade. Estou muito feliz de estar aqui novamente com a Paula, com a Monde, com todos vocês. E eu fiquei com uma responsabilidade gigantesca, que é o quê? Apresentar a nossa super convidada. E a gente escolheu muito a dedo essa pessoa. Ela é nossa super parceira da Clube Turismo. Ela é CEO da Clube Turismo. Chegou agorinha, veio de João Pessoa e tá aqui com a gente. A nossa grande amiga, Ana Virgínia Falcão. Bom dia, Ana, mais uma vez. Obrigado, tá bom, por estar aqui com a gente. Muito obrigada, Rodolfo. Obrigada, Paula. Bom dia para todos vocês, amigos do turismo, todo o time Monde, nossos franqueados, agentes que estão aqui nos acompanhando. Me sinto honrada em estar aqui com vocês. E eu espero que a gente tenha uma conversa muito produtiva e que possa, de algum modo, agregar para quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo. Com certeza. É isso aí. Bem-vinda. Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. E, pessoal, explicando um pouquinho aí da dinâmica para quem está acompanhando pela primeira vez, né, Rô? A gente separa um roteirinho de perguntas para a gente dar esse start inicial, mas a ideia é que vocês enviem comentários, que a gente tenha um bate-papo bem fluido, bem gostoso, uma conversa mesmo. Isso aí. Bora começar? Bora lá. A gente quer falar sobre o começo, a sua trajetória, como foi, o que te motivou a estudar o turismo, a ingressar nesse mercado, nesse setor. A gente leu a sua entrevista para a Forbes. Que entrevista, gente, sensacional. Então, se vocês ainda não leram, só pesquisar depois daqui, tá? Por favor. Ana Virgínia Falcão, que vai estar lá na primeira página, a entrevista dela para a Forbes. E aí lá você contou um pouco, né, sobre isso. E a gente queria saber também como foi esse seu começo, o que te motivou a entrar pro turismo. Conta um pouco da sua história. Primeiramente, eu me sinto muito à vontade em estar aqui com vocês. Né? A Monde é um grande parceiro do agente de viagens, é um grande parceiro da Clube Turismo. E é muito bom essa relação que a gente tem construído ao longo desses anos. E desde já, parabéns também por esse evento, em se preocuparem em trazer informação, conteúdo e capacitar os agentes de viagens. É algo fundamental para o nosso setor. Bem, a minha relação com o turismo, eu posso dizer que ela iniciou quando eu tomei a decisão, né, de ingressar na faculdade de turismo. Posso dizer que, apesar de naquela época, de modo geral, as pessoas elas ainda não estarem com a maturidade necessária para escolher em que área seguir, que profissão seguir,
Eu hoje olho para trás, me vejo hoje e eu me sinto completamente realizada, né, do caminho que eu segui, do curso que eu decidi seguir, que foi o curso de turismo. Essa decisão, ela se deu por influência da minha tia. Ela viajava muito. O curso de turismo em João Pessoa era um curso novo. Na época, eu me inscrevi para jornalismo na UEPB, fiz minha matrícula. Logo depois saiu o resultado da UFPB para turismo e optei pelo curso de bacharelado em turismo. E desde o início, muito curiosa, querendo a formação acadêmica, mas também querendo viver o mercado. O turismo é uma atividade muito ampla, né? Então, já no primeiro período, eu buscava oportunidades de ingressar no mercado de trabalho por meio de estágio. Isso não foi possível, né? Ainda no primeiro período não era algo possível. E aproximadamente em 2006, eu fiz uma seleção de estágio em uma agência de viagens na cidade de João Pessoa. Na época, ela era composta por seus 2 sócios apenas. Eu fui reprovada nesse processo seletivo, ficou uma colega minha e eu fui para uma outra agência da cidade. E eu costumo dizer que esse não, essa reprovação, esse meu primeiro não, ele me abriu muitas portas. Porque a partir daí eu estagiei em uma outra agência. Posteriormente eu tive uma experiência na hotelaria. E ao retornar para a empresa onde eu estou hoje, né, que se tornou a Clube Turismo, voltei como estagiária, fui efetivada um pouco tempo depois. E a gente começou a perceber no mercado de João Pessoa uma demanda muito intensa pelos serviços de agenciamento de viagem. Os nossos próprios clientes nos questionavam sobre a possibilidade de abrirmos mais uma unidade em outros bairros da cidade. E aí, atendendo uma cliente nossa, ela revelou que tinha o sonho de ter uma agência de viagens, mas não se sentia segura para isso, não se sentia preparada para isso. Foi quando surgiu a ideia de franquear. Na época, nós já estávamos com unidades próprias, abrindo, né, algumas filiais, e vimos o quão difícil seria continuar expandindo, abrindo unidades próprias, filiais. Então, se havia uma demanda consumidora para os serviços de agenciamento de viagens e haviam pessoas querendo investir, mas não se sentiam seguras para isso, por que não franquear? E a minha trajetória, ela fluiu de uma maneira também muito rápida. Eu ingressei como estagiária, em menos de 1 ano eu fui efetivada. Em 2008, nós formatamos o nosso modelo de negócio para o modelo de franquias. Em 2009, a expansão ela começou a ocorrer e hoje são mais de 560 franqueados em todo o Brasil. A Clube Turismo completou 20 anos, né, de mercado nesse ano de 2023. Estamos presentes em todos os estados brasileiros. Somos chancelados pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, durante 11 anos consecutivos, com o selo Melhores Franquias do Brasil, além de 5 selos de excelência também em franchise. Eu costumo dizer que somos uma empresa formada por pessoas que foram picadas, digamos assim, pela formiguinha do empreendedorismo, pessoas que almejavam empreender, investir em seu próprio negócio, e que se encontraram no turismo, que já viviam o turismo através da experiência como viajantes e viram na franquia a oportunidade de rentabilizar algo que elas, de certo modo, já faziam de graça. Quem viaja muito dá muita dica, né? De viagem. Então, a franquia foi uma oportunidade de se profissionalizar e rentabilizar e exercer como negócio, de ter como atividade lucrativa, né? Uma atividade que, de fato, essas pessoas, esses empreendedores se realizem diariamente no exercício do seu trabalho. Sensacional, que trajetória, né? Eu me identifiquei um pouco, porque ela falou que ela começou como estagiária e foi efetivada em menos de 1 ano. Eu comecei na Monde como estagiário, fui efetivada em menos de 1 ano. Agora só falta eu ser o quê? CEO da Monde. Daniel, Eric, estamos aí. Promove ele, Daniel. Eu só pensando aqui, fazendo umas contas. Ana Virgínia
Gente, parece ter 25 anos e a clube já tem 20. Não. Essa conta não tá batendo. Adorei o elogio, Pra Paulo. mim, ela tem 25. Tá ali. Mas aqui, essa história, ela deixa uma mensagem. Eu imagino, suponho que nos assistindo aqui, nós tenhamos muitos empresários, donos de agências de viagens, também muitos colaboradores. E hoje, vocês que são empresários, que têm uma agência de viagem, que já empreendem, algo muito comum é, às vezes, a gente fazer um processo seletivo e aquele profissional, ele dizer, aqui eu não tenho para onde crescer. Eu vou para aquela empresa, porque aquela empresa é grande e lá eu vou ter mais oportunidades. Muitas vezes, a gente terceiriza para o outro responsabilidades que são nossas. Uhum. Eu ingressei em uma empresa, iniciei a minha trajetória profissional em uma empresa onde supostamente eu não teria para onde crescer. Era uma agência de viagens pequena, em João Pessoa, pai e filho como sócios, operando o negócio, para onde eu iria crescer? Mas eles, como gestores, eles acreditaram em mim confiança, me deram liberdade dentro daquela empresa e me permitiram criar para mim as oportunidades que eu gostaria. Desde o início, eu me posicionei como dona, eu me sentia dona, eu tinha uma preocupação comigo, com o que eu estava fazendo, com o que eu estava entregando naquele trabalho. E eu acho que isso é um dever de todos nós, profissionais, independente de sermos responsáveis por um CNPJ ou de sermos responsáveis pela nossa carteira de trabalho. Somos nós que precisamos criar para a gente as oportunidades que a gente almeja, seja dentro de uma empresa em que a gente atue, seja dentro da nossa própria empresa. A empresa crescendo, todos crescem, não é? Com certeza. E até falando um pouquinho sobre as dificuldades, né? Queria puxar esse gancho aqui, porque eu imagino que muita gente que está ouvindo, está acompanhando, se identifica com essa vontade de, eu quero crescer, vou abrir o meu próprio negócio, e acaba descobrindo que não é um mar de flores. Vendo a sua trajetória agora, né, você contando aqui, parece que foi tudo muito fácil, né? E a gente sabe que não é assim, que não é, as coisas não vêm de mão beijada, né? Prontas, não são entregues. Né? Isso. Eu queria falar um pouquinho sobre as dificuldades, quais foram, assim, os desafios que você enfrentou e as lições que você tirou disso. Acho que isso é muito... É legal você compartilhar isso com quem está assistindo, porque é muito válido, muito valioso. Quais foram as lições que você tirou? As dificuldades, elas sempre vão surgir, Paula. É ilusão a gente pensar que vai abrir uma empresa, que a gente vai iniciar a nossa trajetória profissional e tudo vai fluir perfeitamente. Os obstáculos, eles vão sempre existir. E é importante que a gente veja cada obstáculo que está ali na nossa frente como um degrau, onde a gente vai ter o desafio de subir nele, olhar melhor, não é, o horizonte que a gente tem à nossa frente e respirar também um ar melhor depois que a gente sobe. Olha o cenário em que nós surgimos. Surgimos em um período em que o futuro das agências de viagens ele era fortemente questionado. Hoje ainda é. Mas naquele período, era um questionamento muito mais intenso. Qual vai ser o futuro das agências de viagens? Já que lá em 2008, estava muito forte as vendas, o surgimento, né, das agências de viagens online, as vendas online. Foi o período em que as companhias aéreas nacionais deixaram de comissionar e passaram a aplicar uma DU. Éramos uma empresa com sede na região Nordeste. O preconceito, ele é real, infelizmente, ele existe. Quando se falava em franquia naquela época, pensavam-se em empresas que estavam fora do país e vinham atuar aqui no Brasil, ou empresas que estavam sediadas na região nordestina, na região sudeste. Estávamos falando de uma empresa que tinha como principal executiva uma mulher,
na época bem mais jovem do que hoje, mas uma mulher. Na época ela tinha 11, né? Exatamente. E todas essas barreiras, elas foram dribladas, a gente vivenciando o sabor de desafiar cada uma dessas barreiras. Para a gente, esse regionalismo, ele nunca foi um problema. Ele existia, mas levantar a bandeira, somos do Nordeste? Sim, começamos na região do Nordeste, começamos na Paraíba, mas hoje somos uma empresa de atuação nacional. É uma empresa liderada por mulher? Sim, tem uma foto muito emblemática, eu acho que do ano de 2018, do evento da Pequenas Empresas, Grandes Negócios, em que naquela foto eu era praticamente a única mulher. Quando a gente olha hoje, esse cenário, felizmente, ele já está mudando. São muitas as franqueadoras que estão surgindo em outras regiões do país e são muitas as franqueadoras que estão sendo lideradas, que têm como principais executivas também mulheres. Então, os desafios, eles vão existir. A gente tem que saber disso, é ilusão pensar que vamos iniciar um negócio e tudo vai ocorrer exatamente como planejado. Vamos sair do nosso planejamento várias vezes. Ele é apenas para nos dar um caminho, mas não é um script fechado em que tudo vai acontecer exatamente como está ali. E é importante que a gente veja esses desafios, essas dificuldades, esses problemas, essas dores do dia a dia como oportunidades de crescimento, oportunidades de amadurecimento e como motivação para quando a gente superar, a gente olhar para trás e dizer, eu passei por isso. Então, é superar. Você comentou, né, sobre as pessoas iniciarem esse processo e achar que é um caminho de rosas, que é tranquilo, né? E falando sobre isso, iniciar, por onde você recomenda, vamos falar assim, olhar primeiro? A pessoa está começando agora, por onde é legal ela olhar primeiro? Porque muita gente começa hoje e não sabe, né, onde focar, para onde ir, o que fazer. Como é essa visão para você do que olhar primeiro na hora de começar um negócio? É fundamental, acho que para mim isso é algo decisivo. Analisar se aquela atividade é uma atividade que você verdadeiramente se identifica. Se a gente pensar unicamente em fatores financeiros, for analisar, decidir em uma área, em um segmento, em um negócio, porque o meu retorno vai ser de X% em cima do meu investimento, eu acho que esse não é o melhor caminho. E justamente por isso que você falou, Paula, as dificuldades elas vão surgir. E se eu estou enfrentando uma dificuldade em uma atividade que me é prazerosa, que eu acredito, que eu gosto de viver aquilo, eu vou ter a persistência, a insistência e a motivação para superar aquele desafio. Se eu estou vivenciando aquele negócio unicamente pensando nos resultados financeiros, na primeira dificuldade que surgir, talvez eu desista daquilo. Até porque um novo negócio, ele não começa performando e gerando os resultados financeiros de modo imediato. Leva-se tempo. Então, o primeiro passo é analisar se o que você está fazendo, se todos os dias, quando você se levanta para trabalhar, se quando você precisa atender uma ligação de madrugada, ninguém quer isso, mas no turismo é preciso, né? Mas qual o sentido daquela atividade para você? Por que você está fazendo isso, exercendo esse trabalho, essa atividade todos os dias? Então, primeiramente, analisar se é algo que você realmente ame, que você realmente se identifique. E no caso do turismo, considerar que nós também não estaremos viajando sempre, né? Muitas vezes as pessoas optam em investir no turismo porque gostam de viajar e criam a ilusão que vão viajar a todo momento. E não é bem isso. Temos muitas oportunidades de viagem. Eu passei a viajar muito mais depois que ingressei, né, profissionalmente no turismo, mas a gente trabalha para proporcionar oportunidades de viagem. Ela falou sobre isso de viagem, cortando um pouquinho.
eu acho que até quando o agente viaja, ainda é a trabalho, né? Ele tira férias, mas é a trabalho, porque ele vai usar tudo aquilo que ele viveu para repassar, para postar, né? Para indicar roteiros, lugares, né? Então, é 24/7 mesmo. E o nosso olhar fica muito mais crítico, né? A gente não Também. viaja mais como antigamente, unicamente para relaxar. Todo momento a gente está observando cada detalhe, cada serviço. Eu vim de João Pessoa nessa madrugada, cheguei aqui às 6 horas da manhã, mas o meu olhar estava atento a isso, ao voo, felizmente, com a ocupação máxima, ao aeroporto, né, bem movimentado, a estrutura dos aeroportos, João Pessoa e Campinas, pelos quais eu passei. Então, o nosso olhar ele fica muito mais crítico. Mais crítico, bacana. Muito legal. E é legal você comentar isso porque a gente conversa, né, com agentes de viagens e dessa identificação, principalmente na área de vendas, que é o que o pessoal mais gosta, né, na área de vendas, e aí tá abrindo ali uma agência, tá começando um negócio e descobre que tem que cuidar de todas as áreas da agência, né? Tem que cuidar de pessoas, tem que cuidar da gestão, do financeiro, que a gente pega no pé do pessoal com o financeiro. Então, é legal você trazer essa visão de que tem que ser um todo. E sobre esse olhar, Paula, de que área, não é, do negócio a gente deve olhar? Todas essas que você falou são fundamentais, mas eu acredito que antes da gente partir para cada uma delas, o primeiro olhar é justamente para as pessoas. Se a sua agência é unicamente você, olhe para você e se faça aquela pergunta, né? Por que é que eu estou aqui? Por que é que todos os dias eu acordo para fazer essa atividade? Se você tem um time, se tem profissionais te auxiliando, né, no dia a dia, construindo o negócio juntamente com você, observe também qual é o nível de envolvimento desses profissionais. E não espere também que parta unicamente deles esse desejo de se envolver. Como é que você, enquanto gestor, está contribuindo para que aquele colaborador se coloque à disposição e ficar lado a lado com você, construindo e se sentindo parte de um negócio. Então, o primeiro olhar, acredito que sempre deve ser para as pessoas. Afinal, a empresa ela é feita por pessoas e ela é feita para servir pessoas. O nosso trabalho, o serviço de agenciamento de viagens, eu considero um trabalho muito servil. Não é a venda do pacote, é o desejo que a gente deve ter de oferecer para o nosso cliente a melhor experiência, em oferecer para ele a melhor condição de voo, o hotel que melhor se adequa aos serviços, uma programação de viagem adequada à necessidade dele. Se essa preocupação com o meu cliente, ela não existir, se eu não me sentir servindo com o meu conhecimento, com as minhas técnicas, com o meu profissionalismo, aquele meu cliente, os resultados, eles podem não ser duradouros, né? Talvez eles sejam momentâneos e não se torne um negócio duradouro. Com certeza. E até puxando um gancho aí para nossa próxima pergunta, Ana, eu queria que você explicasse um pouquinho do modelo de negócios que vocês têm na Clube, no modelo de franquias, que eu acho super interessante, que vocês abraçam o home office, você tem várias modalidades, né, de franquia, e inclusive vocês ajudam o franqueado a crescer. Desde ali o momento que ele começa sozinho, né, como uma urgência, né, que a gente costuma falar, e vai crescendo como loja. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso, como começou e como está atualmente esses modelos. Nós temos 3 modelos de negócio. O modelo home office, o nosso que é o modelo que tem a maior representatividade, né? Nós temos um pouco mais de 550 franqueados e a maior parte desse número são franqueados no modelo home office. São pessoas físicas, fazem a emissão através das bases de atendimento da franqueadora e das unidades masters, comercializam todos os serviços de agenciamento de viagem, são empreendedores que têm todo o suporte
da franqueadora, o suporte em comunicação, o suporte em marketing, assessoria jurídica. Trabalhamos muito com o direito preventivo. Até vi que o Dr. Marcelo estará aqui, né, em breve. Um suporte operacional, comercial. E esse franqueado, por ser uma pessoa física, ele tem como público-alvo pessoas que fazem parte do networking dele. Essas vendas, elas são realizadas para amigos, para parentes, para colegas de trabalho, para pessoas do ciclo social do franqueado. Já o modelo Home Office Prime, ele surgiu no ano de 2017, porque esse olhar atento ao mercado nos fez perceber que havia um perfil de empreendedor que queria a comodidade de um home office, mas queria a autonomia e a independência que uma loja possui, de poder negociar diretamente com os fornecedores, de poder atingir o público em geral. E o terceiro modelo é um modelo mais comum, tradicional, que dá uma maior visibilidade, que permite o alcance de um maior número de clientes, que é a modalidade loja, a loja física, né? Sensacional. Antes da gente continuar, eu queria ler os comentários aqui. Todo mundo lá. dando bom dia. Então eu queria dar bom dia para todo mundo, para Visa Express. O Daniel Turbox está aqui com a gente também. Ano passado ele fez essa live de abertura com a gente, ele junto com a Thaís Medina. E agora ele está aqui acompanhando a gente. Turismo Europeu, Ednor Gonzaga Júnior, franqueado Clube Turismo de Maceió, Alagoas. Fabiana Silva, de Minas Gerais. A Keila Mendes, Minas Viagens, de Poços de Caldas. Milene, da Mitur Viagens, estava comigo lá na Bave Expo, também ela passou lá no nosso stand. O Leonardo, da LG Tour, que também é cliente Monde, encontrou com a gente também. Maria Rocha, Cláudio Moraes, Rodrigo Rodrigues, Natália Ruduc, também franqueada da Clube Turismo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Márcia Ferrari, Renata Seconello, da Clube Turismo de Sinop, Mato Grosso do Sul também. O Rogério Belei, que vai estar com a gente aqui daqui a pouquinho, 11h15. A Fernanda, nossa integrante do nosso time. Fer, já mandei o seu abraço para Ana, tá bom? Ela te mandou um beijo. Um beijo, Fernanda. O João Alves, que é nosso ex-funcionário e atual cliente Monde. Thaís, o Ebert, funcionário do marketing da Clube. Inclusive, Ebert, um abraço aí. Eu já falei com a Ana que o marketing de vocês é sensacional. Estamos juntos. Heitor Pimenta, enfim, bom dia, pessoal, a todo mundo. Se tiverem dúvidas, perguntas, qualquer coisa que querem mandar aqui pra gente responder, só mandar aqui no chat pra gente que nós vamos responder todo mundo. Combinado? É isso aí. Vamos lá. Falando, a gente estava até conversando nos bastidores sobre a retomada do turismo, né? Essa loucura que o pessoal tá para viajar, inclusive a gente, né? Pessoalmente mesmo. Pelo amor de Deus. A gente só fala sobre isso. E como que a Clube tá se preparando aí pro futuro do setor? Quais são as tendências na evolução do turismo que está cada vez mais em crescimento, né? E a gente trabalha para que continue assim. Vivemos e respiramos o turismo. E eu costumo dizer que eu sou uma otimista nata. E eu posso até pecar pelo excesso de otimismo. Mas a gente visualiza a melhora contínua e o crescimento contínuo do nosso setor. E essa nossa visão otimista, ela não é baseada unicamente no achismo, no que a gente percebe dentro da nossa rede. Os dados, eles indicam isso. A Associação Brasileira de Franquias, ela divulgou agora em setembro dados sobre o mercado, sobre o sistema de franchise, sobre esse modelo de negócio. E o setor de hotelaria e turismo, ele foi o setor com maior crescimento. Teve um crescimento de 18,5% em faturamento. Quando a gente olha para o Conselho Mundial de Turismo, tem dados até 2022. Em 2022, apresentou crescimento no setor de aproximadamente 7,6%. E esse crescimento, em relação ao ano anterior, ele ainda é inferior ao crescimento do ano pré-pandemia. Em 2019,
o turismo ele foi responsável por 10 trilhões de dólares na economia mundial. Nós ainda não chegamos aos patamares de 2019 quando a gente olha para o turismo global. Então, há muitas oportunidades de crescimento, há muitos fatores acontecendo aqui no nosso cenário no Brasil que contribuem para o crescimento e para a valorização do profissional e do setor de agenciamento de viagens. E a gente precisa saber fazer uso dessa oportunidade. Na Clube, por atuarmos em rede, a gente tem a força, né, de uma atuação coletiva, né, através do poder de venda de cada um dos nossos franqueados, o que aumenta a nossa força para negociação também comercial. E uma frase que eu digo muito, que que apesar de termos dados passos largos ao longo desses 20 anos, e nós não temos 20 anos de clube, nós temos 20 anos de empresa, nós ainda não chegamos onde nós queremos estar. Então, respiramos turismo, acreditamos no turismo, temos uma rede formada por pessoas apaixonadas pelo turismo. É um fator essencial. Se não houver essa identificação com a cultura da empresa, se não houver essa identificação com o negócio, é improvável que se torne um franqueado nosso. Porque em nossa rede nós fazemos um processo seletivo. Não é um processo de venda de franquia. Nós não vendemos franquia, porque vender basta ter alguém do outro lado que esteja disposto a pagar. Nós temos o compromisso em selecionar pessoas, em ter o cuidado contigo de analisar se o seu perfil é um perfil para investir em franquia, ou se você não tem um perfil de empreender, né, em carreira solo, porque o nosso sucesso é o seu sucesso. A franqueadora não existe sem os seus franqueados. Então, há uma necessidade desse cuidado e dessa responsabilidade nesse processo seletivo. E o Júnior, Rodolfo, que comentou aí no chat, ele inclusive é um franqueado master da Clube, é um franqueado que é responsável, as unidades masters, elas são responsáveis, é o franqueado que tem uma loja, e ele é responsável também pelo processo seletivo, pela expansão da rede em seu estado. E algo muito importante para a gente, porque como a Clube Turismo tem uma atuação a nível nacional, e o franqueado master é daquela região, ele nos auxilia porque ele conhece particularidades relacionadas àquele mercado. Atuar em rede é unir forças, né? Com certeza. Isso tá 100% alinhado até com a frase, o slogan desse evento, que é a gente mais forte. Então, tudo que a gente está trazendo aqui é justamente para reforçar isso, né? Sim. Ela falou agora um pouco sobre a expansão, né, desse setor do turismo, né? Que ainda não tá com a força de 2018, 2019 ali. A gente até estava comentando sobre isso antes de entrar no ar, né? Sobre as pessoas querendo viajar. A gente falou muito sobre isso. E sobre a Xuxa também. Estávamos batendo papo sobre a Xuxa antes de entrar no ar. Coisa de doido. Que é pra gente entrar realmente leve, enfim. Mas ainda sobre essa expansão, né, dentro do cenário positivo. Ainda bem que não é sobre a Xuxa, Rodolfo. Que eu sou fã também. Mas bom dia, amiguinhos, já estou aqui. O turismo, a previsão é de que o turismo movimente 83 bilhões até o final desse ano. É muita grana. Eu queria o quê? Uma parte disso, entendeu? Eu queria entender como a Clube Turismo está implementando esse plano de expansão para crescer junto com o setor todo. Acreditamos nesse crescimento. As metas da Clube, elas são bem ambiciosas. A nossa visão é nos tornarmos até 2030 a maior franquia de turismo do Brasil. Hoje nós podemos afirmar que nós somos a maior micro franquia, e essa afirmação ela é baseada na fonte ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising, que anualmente elabora um ranking das maiores redes. E a Clube Turismo é a única micro franquia de turismo listada no ranking das 10 maiores, mas nós queremos mais. E a nossa convenção, ela ocorreu nesse ano.
compartilhamos com os franqueados esse objetivo de crescimento. E uma das minhas falas foi expondo que quando a gente fala em crescer, em atingir ainda mais, um número ainda maior de empreendedores, em atingir um número ainda maior de clientes, até parece que a gente está olhando para fora. Até parece que o crescimento da rede depende do ingresso de novos franqueados. Mas para que esse crescimento ocorra, para que ele seja duradouro e saudável, mais do que nunca é necessário olhar para dentro da rede. E hoje o que a gente sente e o que a gente percebe é que são os nossos franqueados, os embaixadores e os influencers da nossa marca. Quando a gente vai para a nossa rede social, para o Instagram da franquia, são os nossos franqueados que estão lá comentando nos posts, falando positivamente sobre o nosso negócio, sobre a nossa atividade. Então, há uma necessidade desse olhar atento para todos os serviços que nós entregamos para o nosso franqueado, para auxiliá-lo no crescimento, na maturidade e na evolução das suas operações, para que esse crescimento, de fato, ocorra. Maravilha. E até vale, desculpa interromper vocês, mas até vale acrescentar algo. Estamos em um cenário muito mais promissor, né? O índice de confiança do consumidor, ele tem aumentado. O preço dos serviços subiu absurdamente e a gente tem percebido que as pessoas elas não estão deixando de viajar por isso. O ticket médio das nossas vendas, na verdade, aumentou, justamente por causa desse aumento. E quando eu falo, acho que foi a segunda pergunta de vocês sobre os obstáculos, não é? Sobre os desafios. Os desafios, eles nos trazem oportunidades. Nós crescemos durante a pandemia, que foi um período crítico, e eu acredito que para todos nós, sem exceção. O turismo, ele parou. Nossas empresas deixaram de vender, não seria ético vender serviços. E nós crescemos durante a pandemia. Quando a gente olha para o faturamento da nossa rede agora, ele supera o período pré-pandemia, que até então, 2019, tinha sido o melhor ano. As metas estabelecidas de faturamento da nossa rede para esse ano, posso compartilhar, foi uma meta estabelecida, 156 milhões em vendas rede. A nossa projeção é superarmos essa meta. Então, as oportunidades, elas existem, a gente deve ir atrás delas. Como eu disse, a gente precisa superar os obstáculos existentes e não parar e se lamentar porque aquela pedra está na nossa frente, impedindo que a gente chegue onde a gente deseja chegar. Empreender é ação. Empreender não é você ter um CNPJ, isso é ser empresário. Empreender é você agir em busca do que você almeja, em busca do que você acredita, é você buscar oportunidades, é você se provocar o tempo todo, é você buscar soluções, é você criar relacionamentos. Então, não é algo que dê para a gente ficar parado, esperando as coisas passarem, as coisas melhorarem para a gente agir. Perfeito. Até fazendo um gancho com essa sua fala, que é essencial. É uma dose de motivação para quem está assistindo, né, Rô? Que assim, desafios sempre vão existir, crises sempre vão existir. Depende muito do modo como você encara isso. Assumir a responsabilidade e falar, não, eu preciso melhorar, preciso cuidar das pessoas, preciso cuidar do meu negócio e não ficar culpabilizando fatores externos, né? O que é que você está fazendo diante daquela barreira, diante daquela dificuldade, né? Muitos param e lamentam, enquanto outros estão buscando alternativas, caminhos e soluções. Você falou sobre... vamos falar sobre agora o ticket médio, que você falou que aumentou o ticket médio de vendas da Clube. Eu queria entender como vocês conseguiram elevar esse ticket médio, se foram ações de marketing, se foi educar o consumidor
a de que ele precisa de um seguro viagem, por exemplo, mesmo dentro do Brasil, né? Porque às vezes o plano de saúde ele não vai cobrir uma especificidade ou outra. E eu falei uma palavra difícil agora, que eu achei que ela não ia sair. Mas eu queria entender isso. Como essa gestão de elevação do ticket médio da Clube hoje? Alguns fatores contribuem, Rodolfo. Um deles é o aumento natural do valor dos serviços. O valor das passagens aéreas aumentou, o valor de cruzeiros, o valor de hospedagem, de passeios, o custo de vida ele aumentou muito. E no turismo, esse aumento, ele me parece que foi ainda mais intenso. Então, isso já contribui para esse aumento. Mas o agente de viagens, ele não deve ser um mero vendedor. Vender, muitas vezes, depende de você oferecer o que o outro te pede. O agente de viagens, ele deve ser, antes de tudo, um consultor. E é preciso dar atenção ao significado dessa palavra. Às vezes, consultoria em viagens é uma palavra que tem sido usada indiscriminadamente. O que significa ser um consultor de viagens? Quando a gente contrata um consultor empresarial para dentro da nossa empresa, o que esse consultor faz? Ele olha o todo. Ele olha as dores, ele olha os problemas, ele olha as dificuldades, ele olha as oportunidades. Então, o consultor de viagens, da mesma forma, ele deve olhar para aquele passageiro, identificar a necessidade dele e propor o que de melhor tem para ele, para aquela demanda e necessidade de viagem que ele possui. Talvez o cliente não busque um franqueado nosso solicitando um chip para sua viagem internacional para ele poder se comunicar com a sua família. Compete ao nosso franqueado oferecer ao nosso cliente esse serviço. Talvez esse cliente, ele busque a agência pedindo um hotel mais barato, que é muito comum. Compete ao consultor de viagens mostrar para aquele passageiro que aquele hotel mais barato que ele está desejando pode não ser o mais indicado para ele por tal motivo. Então, somos nós que temos que propor ao passageiro serviços que ele possa necessitar. Isso só é possível se, de fato, atuar como consultora, identificar o que aquele cliente necessita. Eu sempre uso como exemplo a loja de roupa. Às vezes, a gente entra numa loja para comprar uma camisa. Mas aí, a atendente pergunta qual é o evento, nos oferece o brinco, nos oferece uma bolsa para as mulheres. O brinco, a bolsa, um acessório a mais. O consultor de viagens é da mesma forma. Ele não deve se limitar a executar o que o cliente pede, porque nem sempre o cliente vai saber se aquilo é realmente o melhor para ele. E é isso que ajuda a fidelizar o cliente. Quando o cliente percebe a segurança naquele profissional, identificou a minha necessidade, entendeu o que é que eu preciso, foi assertivo, me prestou assistência durante a viagem. E é isso que vai contribuir para que esse cliente ele não seja único, o cliente de uma oportunidade só de viagem, que ele volte a comprar conosco e viajar conosco. Às vezes até essa consultoria, ela ajuda muito mais a entender o cliente, mais no que o cliente não diz. Talvez, às vezes, indica um voo, aconteceu isso comigo já, de eu ter um voo, e aí eu não falei que eu não tinha gostado daquele voo por conta de horário. Eu só olhei pro meu marido, olhei pra ele assim, será? Mas eu não falei nada. E aí a gente percebeu e falou, olha, tem um outro voo assim. Então, eu não tinha dito, mas ela entendeu aquele meu recado. Né? Então, é muito mais no que o cliente não diz do que o que ele diz também, né? E o passageiro não tem conhecimento de tudo que a gente pode oferecer para ele. O mercado, ele também está se educando. Muitas vezes, o passageiro pensa que a gente tem apenas o aéreo e o hotel. E não tem o entendimento que a gente pode auxiliar para a obtenção do passaporte, para a obtenção do visto, para o seguro viagem, que ele pensou em utilizar o do cartão, mas não sabe ele que o da agência acoberta em outros itens, né, para o assegurado. Então, isso é um dever nosso. É nosso papel, é nosso dever
mostrar para o nosso passageiro, mostrar para o nosso cliente qual é a nossa importância para ele. A gente não pode esperar que o cliente entre na agência e por si só reconheça qual é a minha importância e o meu papel para ele. Sou eu que tenho que mostrar isso para ele. Com certeza. Perfeito. E até alinhado com essa sua fala, Ana, queria te perguntar um pouquinho de como que vocês ajudam na capacitação do pessoal da Clube. Porque a gente sabe, né? A gente tem uma parceria aqui de anos já em lives, em conteúdos. A gente sabe que, assim, depende muito do agente, depende muito do gestor, do franqueado, estar ali disponível para auxiliar o cliente dessa forma, tem um feeling ali, né, um sentimento ali na hora do atendimento, mas o agente precisa estar em constante evolução, o cliente, o consumidor está cada vez mais exigente em certos pontos. Como é que vocês fazem na Clube para auxiliar o franqueado na capacitação? Promover a capacitação do franqueado, transmitir o nosso know-how para o nosso franqueado. A gente não enxerga unicamente como um dever nosso enquanto franqueadora, mas é um compromisso, é um desejo e é uma necessidade nossa. Porque a gente sabe que se o nosso franqueado ele não estiver capacitado, se ele não estiver preparado, ele não vai conseguir atingir os resultados que ele almeja. E é algo muito negativo para a gente, um passageiro ser atendido por um franqueado que não está pronto e preparado para fornecer aquele atendimento. Então, diante desse compromisso e não meramente uma obrigação, nós temos dentro da Uniclube uma universidade corporativa. Essa universidade ela é composta por bacharéis em turismo, o Ebert é um deles, a Áurea, que geralmente fica nos bastidores, o Arthur ingressou recentemente, então são todos bacharéis em turismo. E nessa universidade corporativa, além de uma plataforma EAD, que é utilizada pelo franqueado no momento inicial de sua operação conosco, mas o treinamento ele não se limita ao EAD. Além do EAD, a gente tem momentos com os consultores. Nós realizamos lives semanais. Todas as semanas, 2 vezes por semana, nós estamos conectados com toda a nossa rede, promovendo capacitação sobre destinos, produtos, sistemas. Convidamos nossos parceiros, como a Mong, para estar presente conosco, né, em muitos desses momentos. E não nos limitamos a isso. Temos feito também mentorias com os franqueados. As mentorias é feita em um formato distinto, é pelo Zoom, porque possibilita a troca, né, entre o instrutor e todos os franqueados que estiverem presentes. Bem legal. Muito legal. Temos perguntas, pessoal? Temos uma que casa com o nosso roteiro também. Legal. É o Ednor Gonzaga Júnior, franqueado. Ele deseja saber de você, Ana, se você acredita que o digital no turismo vai acabar com as agências de viagens físicas. Jamais, jamais. A gente vivencia, não é de agora e nem isso vai parar agora. É uma mudança constante no mercado. Foi uma mudança quando os serviços eles começaram a ser vendidos online. Vamos enfrentar outras que a gente ainda desconhece, mas percebam, a gente tem visto grandes OTAs virem para o mercado presencial. Por que será? Por que será que empresas que já estão totalmente firmadas e consolidadas na venda online estão olhando agora para esse corpo a corpo, para o atendimento presencial, para a consultoria em viagens que hoje elas não oferecem? Por que será? Então, por que será que muitas vezes a gente de viagens, fica parado, se lamentando, porque tem venda na internet e a gente perdeu para a internet? Essas empresas que estão hoje no online estão vindo para cá para ocupar a posição que hoje nós estamos.
A gente precisa entender que há perfis de clientes para todos os nichos, para todos os segmentos. Tem aquele cliente que é do digital, porque para ele comodidade é ele ficar de frente para o computador pesquisando o que ele deseja. Para outros, comodidade é ligar para o meu agente, economizar o meu tempo e dar para o meu agente de viagens o trabalho de pesquisar o que pode ser melhor para mim. Eu costumo dizer que eu sou uma péssima agente de viagens para mim. E seria perfeita ser um cliente, né, para uma agência de viagens. Então, a gente precisa entender isso. Nós não precisamos vender para todo mundo. Nós não vamos vender para todo mundo. A gente não precisa se preocupar em tentar atingir aquele cliente que está lá na internet, que muitas vezes é o nosso amigo, e não é porque ele não seja amigo nosso, não é o perfil de cliente que a gente precisa. O nosso esforço precisa ser colocado no nosso público-alvo, naquele que valoriza e percebe a importância, a necessidade e o valor de uma consultoria em viagens. E, novamente, eu vou puxar essa responsabilidade para a gente. A gente não pode esperar que o cliente, por si só, perceba isso. Somos nós que precisamos mostrar o nosso valor, a nossa importância e a nossa necessidade para ele. Perfeito, respondida a pergunta. Respondidão, assim, muito completo. Entrou mais gente, Pedro Miraca, Cristina Lima, muita gente entrando aqui, o pessoal tá mandando bom dia. Se tiverem mais dúvidas, só mandar pra gente, estamos nos últimos minutos aqui com a Ana Virgínia, então o momento é agora de mandarem dúvidas. Eu queria falar que o Monde Upgrade do ano passado, se você não viu, tá no nosso YouTube também completinho, tá bom? Todo mundo que veio ano passado tá ao vivo lá. Ao vivo não, né? Agora é gravado. Mas só vocês assistirem. Se não tiverem tempo para ver, tá no Spotify também. Todas as lives que nós fizemos aqui ano passado tá no Spotify. Então é só ouvirem, enfim, baixarem lá e ouvirem depois. E as desse ano também irá depois pro Spotify, vai estar no YouTube também. Então só indicar para os amigos, enviar o link, enfim, para todo mundo rever essa live com a Ana Virgínia e todas as próximas, porque tá muito bom. Exatamente. Muito bom. Ana, agora caminhando para o final, tem algum conselho, alguma dica aí final para quem está assistindo a gente? O que você deixa de lição para o pessoal? Eu peço desculpas, eu não vou dar conselho, eu não vou dar dica, eu vou fazer para todos vocês que eu considero colegas, por atuarmos juntos no mesmo setor, no turismo, no mercado de agenciamento de viagens. E eu digo colegas, apesar de podermos ser concorrentes, mas a concorrência ela é importante, ela é necessária e ela deve ser exercida sempre com muito respeito e com muita ética. Mas eu faço um pedido. Há uma necessidade urgente de nos profissionalizarmos na nossa atividade, no nosso exercício. O turismo ele não é para amador. O turismo não é para qualquer pessoa que simplesmente gosta do turismo e decide entrar no turismo sem nenhum preparo. Isso prejudica o turismo, isso prejudica a nossa atividade. A gente precisa valorizar o nosso papel. A gente precisa valorizar a nossa necessidade de remuneração. Às vezes o cliente pede o desconto, o cliente pede uma isenção. Nós não estamos aqui para trabalhar de graça, né? A gente presta um serviço. Então, há uma necessidade constante de nos profissionalizarmos, de nos capacitarmos e de exercermos o turismo com o profissionalismo que ele necessita. E isso eu percebo que é em todas as áreas, não é unicamente no setor privado, dentro das nossas empresas, é dentro do setor público. A gente precisa de pessoas técnicas olhando para o turismo, considerando a importância dessa atividade, que, como eu disse, nesse último ano foi responsável por 7% do PIB
mundial. É uma atividade que é considerada uma indústria diante da força de mobilizar todos os setores da economia. Não é uma atividade para amador. A nossa classe, ela precisa ser uma classe mais unida. Às vezes a gente cobra da BAV, a gente cobra de terceiros. A BAV somos nós, Integração Trade, outros movimentos que surgiram, somos nós. O que é que nós estamos fazendo? Em que é que nós estamos contribuindo para fortalecermos essas instituições que estão brigando, no bom sentido, por nós? Então, eu não vou dar dica, eu vou fazer esse pedido e chamar a atenção de todos vocês para isso, para essa necessidade de profissionalizarmos o nosso setor e de juntos atuarmos com muita ética. Há um código de ética, inclusive, do turismo, né, que é importante ser lido e ser de conhecimento de todos os profissionais do setor. Sensacional. Incrível. Muito bom, Ana. A Fer mandou uma mensagem aqui pra mim, Fernanda Nossa da Monde, no WhatsApp privado. Ana Virgínia é maravilhosa, perfeita. Estou orgulhosa desta primeira etapa. Ai, que lindo. Obrigada, Fernanda. Um super abraço para você. Vamos ver se tem mais mensagens. O Ednor, novamente, mandou muito bom as lives do ano passado. Eu ouço sempre no Spotify quando estou no trânsito. É um dos meus canais preferidos. Parabéns, Monde. Parabéns, Ana Virgínia, por este evento incrível. Parabéns, Ana Virgínia. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Parabenizo a vocês. Fiquei muito feliz de ter participado. Obrigada a todos vocês, agentes de viagens, que ficaram aqui conectados com a gente. Como colega de trabalho, como colega de profissão, eu me coloco também à disposição de vocês. O meu e-mail é virginia@clubeturismo.com.br. O meu Instagram é Ana Virgínia Falcão. Foi muito bom estar aqui com vocês. E parabéns novamente, Paula, Rodolfo e todo o time Monde. Muito obrigada, Ana Virgínia. Foi um prazer ter você aqui com a gente na abertura do evento. Passou voando. Passou muito rápido, gente. Muito rápido, foi mesmo. E quero deixar um lembrete aqui para vocês que às 11h30 temos live com o Rogério Belei da Schultz, a Schultz Operadora. E quero agradecer também os nossos apoiadores, a Ancoradouro, a Contatur, a GTA Seguros, a Schultz e a Urinter. Pessoal, temos lives aí às 11h30 e na parte da tarde. Continuem conectados com a gente, que tem muito bate-papo especial para vocês, tá bom? Ana, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Paula. Foi muito bom. Vamos encerrar agora passando o videozinho da Monde institucional. Então, se mudar o som aí é por isso, tá bom? É por conta do nosso vídeo. Só avisando para ninguém assustar com o som. Obrigado, Ana. Obrigada, Ana. Até já, pessoal. Até já. Até a próxima.